Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. Estamos mais uma vez reunidos para uma atividade de aprendizado sobre a nossa própria vida. Para a abertura deste trabalho, nós vamos convidar o nosso companheiro Wilson, que é lá do Templo Espírita Vicente de Paulo, para a prece inicial. Vamos então, neste momento, direcionar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por mais esse encontro com o Maurício, e que possamos, à medida que vamos entrando em contato com esse conhecimento, assimilá-lo dentro dos nossos corações, das nossas mentes, e que possa servir cada vez mais para o nosso despertar, para a nossa caminhada evolutiva. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bem, nós estamos iniciando hoje as comemorações dos 75 anos de fundação do Templo Espírita Vicente de Paulo. Para os que não saibam, o Templo Espírita Vicente de Paulo foi fundado por uma lavadeira, Dona Avelina Maria de Jesus, que lavando roupas, comprou os 2 terrenos onde estão os nossos prédios hoje lá. E ela fundou o centro no dia 30 de julho de 1942, portanto, há 75 anos atrás. E, em comemoração a esses 75 anos, nós programamos o seminário do Maurício. Eu disse que nós estávamos começando o estudo, as comemorações dos 75 anos do Vicente de Paulo, porque hoje, com o seminário de hoje à noite, amanhã cedo, e aí no dia 21, que é sexta-feira que vem, nós vamos ter o jantar dançante. É um jantar que nós vamos fazer em comemoração aos 75 anos do Vicente de Paulo. E eu quero dizer que é um jantar delicioso, depois eu vou ler o cardápio que vai ser servido, vocês vão ver que é ótimo, não é bom não, é ótimo. E é lá no buffet Estilos, e eu vou lançar este livro aqui, ó. É uma história que um médico me contou. Eu fui levar a Andercia ao médico, e lá no consultório, ao invés dele falar com ela, ele falava comigo. E ele me contou a história. Ó, Felipe, eu queria te contar essa história. E me contou, baseado na história dele, era uma sexta-feira, ele estava pensando em descansar, chegou em casa, falou, vou relaxar, e bateram na porta da casa dele. E ele falou, quem será? Eu não tenho ninguém internado, o que vai ser? Quando ele abre a porta, um casal, dizendo para ele, o senhor é que é o fulano? Sou. Então, eu vim aqui para falar com o senhor, nós estávamos numa reunião espírita, e o espírito comunicou lá e mandou falar para o senhor, é o seu pai falecido, mandou falar para o senhor que é para o senhor pedir para sua mãe, que é a esposa dele, perdoá-lo, porque senão ele não tem como seguir o caminho dele. E ele ficou muito apavorado, porque ele é muito católico, ainda é, e falou, mas o que é que está acontecendo? Como é que ele sabe que o meu pai está desencarnado, a minha mãe está aqui? Bom, eu não vou contar a história não. Quem quiser, compra o ingresso para ir ao jantar, que aqui está o livro. E o Maurício me contou uma curiosidade. Eu não sabia, ele nunca tinha me falado isso, mas ele participa lá no Pará de uma colônia que chama Colônia Harmonia, que é o nome do livro. E agora mais uma coincidência que eu fiquei impressionado, viu, Maurício? O espírito que me autorizou a escrever o nome aqui chama Eusébio, e o espírito mentor da colônia é o Eusébio. Quer dizer, isso não é coincidência, né, gente? Não é coincidência. Eu quero cumprimentar também os internautas que estão nos assistindo e dizer que é um prazer nós estarmos aqui convivendo com eles em lugares tão distantes. Hoje nós estamos recebendo de novo o Dr. Maurício Neiva Crispim, com a esposa dele, a Silvia, que está aí, e o Dr. Maurício vem para nos dar mais uma aula ao longo desses 23 anos. E eu já posso dizer para vocês que depois de longas conversações, já fechamos o próximo seminário para o Invipa do ano que vem, o 22º. Já está contratado, né? E devidamente quitado. Então, com muita alegria, eu sei que tem muita Mauricete aqui, tem muitos seguidores do Maurício aqui, então com muita alegria nós recebemos o Dr. Maurício para este seminário. Eu falo que esse papo do Felipe, já dá, esse é o 23º ano que eu vim aqui, né? Daqui a pouco eu estou gagá. Pessoal,
Boa tarde. Nós vamos iniciar hoje um estudo que, na verdade, é uma sequência para aqueles que nos estão vendo, nos estão assistindo pela TV IBS. Nesse primeiro semestre agora, de 2017, nós temos um curso na TV IBS que é o fim dos tempos, novos céus, nova terra. E nós terminamos agora em junho e vamos retornar agora em setembro. E quando a gente retornar em setembro, o assunto vai ser o fim dos tempos, profecias. Então nós vamos estudar esse tema em 15 aulas, ok? E isso que eu vou apresentar aqui, quando o Felipe me falou, eu vi que ia ser o intervalo entre o primeiro curso e o segundo curso. Então eu falei assim, eu vou aproveitar para já levar alguns conceitos que nos ajude a começar o estudo. Porque eu sou da opinião seguinte, que quando a gente estuda em grupo, que a gente estuda com pessoas, esse próprio estudo vai fazendo com que a gente vá entendendo, vai aprofundando o conhecimento, e isso vai nos levando à visão. Então eu gosto muito de estudar isso, né? Porque enquanto a gente está estudando, igual na TV IBS, eu recebo um monte de e-mail, recebo um monte de comunicação, pessoas que falam sobre pergunta, outro que manda um texto, outro que manda uma fala, outro que manda um complemento. E aí é muito legal, porque aí você passa a estudar. É mais cansativo, porque você tem de ler muito e-mail, muito WhatsApp, porque eu recebo por dia e-mail de 50 a 70 WhatsApp, e-mails, né? Aí muitas vezes a pessoa fala, doutor Maurício, eu te mandei um e-mail faz uns 5 dias, eu falei, minha filha, você chegou agora e já quer sentar na janelinha. Calma que eu vou chegar em você. Tem muita gente que se eu der uma bobeira aqui que eu não puder ler, no final de semana eu tenho 300. Aí eu falo, nossa Senhor, como é que eu vou conseguir fazer, né? Então isso faz com que a gente vá estudando junto e vai crescendo. Então, na verdade, eu vou apresentar aqui essas ideias e a principal visão nossa aqui vai ser apresentar qual é a característica da profecia e como é que é a profecia em relação ao tempo e como é que é a profecia em relação ao livre-arbítrio. Então, nós vamos abordar isso de vários aspectos. Você vai ver que eu vou desenvolver uma ideia, fechar, começar outra ideia, fechar, de maneira que a gente consiga ver a profecia de diferentes maneiras. Ontem, lá na sede do Vicente, de Paulo, a gente já começou isso, né? Quer dizer, ontem nós fizemos um pequeno seminário lá, em que a gente fez uma abordagem da questão do tempo em relação aos princípios que formam todo o universo. Hoje a gente vai dar uma continuidade a isso e tentar aprofundar um pouco mais a esse respeito. Tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem de entender que a teoria da queda, que está exposta aí pelo Baldi, que nós já falamos tanto aqui, que tem muita gente aí que já estuda, ela nos facilita muito entender a profecia. Por quê? Porque antes da evolução já existia um processo que o Baldi dá o nome de involução, ou de contração da consciência, ou a estrutura da evolução se dá dentro de um caminho pré-formado. Esse caminho, ele é vibracional na hora da descida. E na hora que nós vamos subindo, ele não é só vibracional, como ele também é revestido pela matéria. Por isso que é mais difícil, mais longo. Mas existe já toda uma estrutura vibracional no caminho que nós seguimos dentro do fator da evolução. Então é muito mais fácil prever, porque o caminho que você vai seguir de retorno é um caminho pré-existente. E se é um caminho pré-existente, as opções que você vai ter no caminho, ou as opções que você irá ter nos caminhos já existem. Ou seja, todos eles estão colocados como possibilidades, como potencialidades. E você vai escolher uma dessas potencialidades dentro do processo. Em termos individual, é muito mais difícil você prever a trajetória de um ser, mas em termos coletivo, não. Isso que nós vamos ver aqui, porque em termos coletivo nós temos um produto de massa, e consequentemente é muito mais fácil você prever um caminho de um cardume do que você prever um caminho de um peixe. Certo? Então, por isso que as profecias, elas são sempre feitas no sentido da coletividade. E elas sempre são feitas como avisos. É como diz o Baldi, fala bem, nós vamos mostrar isso aqui, que toda profecia tem como objetivo o campo moral. Porque é desse campo moral superior que ela desce até nós. Ela não tem o objetivo de dar detalhes de fatos que vão acontecer. Ela não tem como objetivo fazer com que você saiba a data corretinha
Não, ela tem como objetivo prevenir para que você faça a transformação moral e que você saiba, se um processo vai ocorrer, você não esteja incluso nele dentro dos fatores de causa e efeito. Certo? Ou seja, a profecia, ela tem, sobretudo, como objetivo o campo moral. Ela tem, sobretudo, o objetivo... Oi, meu amor. Ela tem, sobretudo, o objetivo de transformação. Esse é o objetivo da profecia. E é por isso que ela vai ser sempre sibilina, por isso que ela vai ser sempre diz e não diz. Porque é interessante, se você pegar, por exemplo, o Apocalipse, está escrito assim na abertura do Apocalipse. Orientação de Jesus, do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo para os seus servos. Ou seja, a profecia não é para todo mundo. A profecia é para aqueles que realmente seguem. Por isso que para a gente que não segue, ela é difícil interpretar. Ok? Mas é para os servos. Ou seja, à medida que você se torna servo, é que você vai entender aquela linguagem. E outra, e essa linguagem só existe um objetivo nela: despertamento. Certo? E nós vamos mostrar como é que o mecanismo da profecia ocorre. Ok? Muito bem, então nós vamos começar primeiro dando uma pequena palhinha assim, né? Na parte do sistema, naquilo que é Deus e o ser, né? Mostrando aqui um sistema, todo o processo de interação, para que a gente entenda um pouquinho sobre o sistema. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o sistema é infinito em todas as direções. Certo? E que Deus é Deus das possibilidades infinitas. Pai de infinitas possibilidades. Então a gente só pode compreender o sistema nessa visão aqui, né? O infinito é elevado ao infinito, que é elevado ao infinito, que é elevado ao infinito. Ou seja, toda manifestação no sistema é um infinito. Isso é importantíssimo a gente entender. Porque a gente que está aqui no mundo relativo não consegue perceber. Mas toda manifestação do sistema, ela é nova. E toda manifestação do sistema é infinita. Infinito em todas as direções. Em todas as possibilidades. Segundo, aquilo que já está lá em Atos, né, que eu já mostrei essa figura aqui várias vezes. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, tanto no sistema como no antissistema, porque a queda não nos levou de forma nenhuma a sair do sistema, certo? Ele falou que é para eu andar devagar. A queda não nos levou a sair do sistema, ele nos levou a viver uma experiência interior afastado do sistema, como se fosse uma bolha dentro do sistema. Então, se a gente entende isso, nós entendemos que nós não saímos do sistema e continuamos como está em Atos do Apóstolo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E ontem nós falamos sobre o mover, né? Ontem nós falamos sobre um dos princípios do sistema, que é o movimento. Mas nós estamos dentro dele. Essa foto ajuda muito a gente a entender. Né? Porque a gente fala assim, o fluido cósmico universal. E você pensa que o fluido cósmico universal é uma água. Não, o fluido cósmico universal é o amor. Ele não tem substância. Né? O amor não tem substância. Assim como hoje se chega no campo da física, que além da matéria e da energia, existe um kit. Que esse kit é o kit de informação, não é substância. Certinho? Então a gente acabar com essa ideia de que existe uma substância e que nós estamos envolvidos na substância. Nós estamos envolvidos num kit de informação e essa informação é o amor. Esse é o fluido cósmico universal. Muito bem. Aquilo que também nós temos lá em João, né? Há um só corpo e um só espírito, para que todos sejam um. Aquilo que eu acho que eu já falei umas 1000 vezes, né? O espírito é individualidade, totalidade, unidade e individualidade. Não confunda individualidade com individualismo. Individualismo é a doença da individualidade, é o que nós temos. Agora a individualidade não. A individualidade é o ser que nasce semelhante ao Pai e que tem como princípio se tornar idêntico ao Pai. Aquilo que Jesus fala, né? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aquilo que eu já tenho falado, né? Que a gente confunde, falar semelhança e identidade, a gente acha que semelhança e identidade quer dizer igualdade. Tem um monte de discussão filosófica nisso. Não tem nada a ver.
semelhança e identidade não quer dizer igualdade. Eu posso ter dois conjuntos semelhantes, eu posso ter dois conjuntos que tenham princípios de identidade sem que eles sejam iguais. Certo? Vou te dar um exemplo, né? Vamos pegar os números primos e vamos pegar os números inteiros. Certo? Você vai ter identidade, vai ter semelhança e não vai ter igualdade. Certinho? Então a gente precisa começar a falar nisso, porque a gente fica falando um monte de besteira sem raciocinar que a igualdade não existe, porque cada ser é único, inclusive Deus. Muito bem, então isso é um só, e para que todos sejam um. Essa é a nossa meta, aquilo que Kardec fala, né? Gravitar para a unidade divina. Eis a meta, o desiderato da humanidade. Certinho? Muito bem. Aqui eu montei a respiração do ser. Porque fala assim, o sistema não tem movimento, é o absoluto. Olha, mas não é absoluto sem manifestação. Ele não tem movimento em termos de trajetória. Trajetória é sair de um ponto A para ir para um ponto B. Ele não tem movimento em termos de transformismo fenomênico. Eu sou de um jeito hoje, serei de um jeito amanhã. Não, mas ele tem movimento no sentido de identidade, de semelhança, de totalidade e de unidade. Ou seja, ele tem movimento em termos de manifestação. O Baldi tem até dificuldade quando fala sobre isso, porque ele fala assim, vai ser um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque era a imagem que mais se aproximava, que ele tinha na época, para falar sobre esse assunto. Mas existe uma respiração no sistema. E aqui, então, nós colocamos essa respiração. A individualidade respira na totalidade. A totalidade respira na unidade. A unidade respira em Deus imanente. Deus imanente respira em Deus transcendente. E o contrário também ocorre. Foi justamente na onda contrária do infinito que nós caímos. Porque na hora que nós respiramos Deus transcendente, Deus imanente, unidade e totalidade na individualidade, nós ficamos com plenipoder. E foi aí que deu a queda. Então aqui nós colocamos a respiração do ser em Deus. O que aconteceu com a queda? Em vez da gente respirar do ser em Deus, nós respiramos do ser em nós mesmos. Por isso que nós estamos centrados no egoísmo. Porque a gente respira apenas em nós mesmos. E essa é a razão pela qual nós estamos presos onde estamos. Agora, outra coisa que eu gostaria muito da gente começar a romper é com essa ideia de criação, né? Porque quando os espíritos, quando o próprio Baldi fala sobre criação, ele está querendo dar uma ideia nos fatores de como se desenvolve. Mas se nós pensarmos bem, criação não tem sentido. Se nós formos pensar mesmo, não tem sentido falar Deus nos criou. E que existia um Deus e que depois existiu o Deus e a criatura. Isso pode ser falado em termos de filosofia, em termos de argumentação, em termos de propósito, para que a gente possa, mais próximo possível, chegar à verdade. Mas não tem sentido falar em criação. E eu acho que é uma ideia que nós já temos condições de jogar fora. Chega de ficar com esse negócio primário de achar que Deus nos criou, que tem uma criação. Porque quando eu falo que tem uma criação, eu estou falando que tem um tempo. E que Deus nos criou no tempo. Olha, Deus só pode ter nos criado na eternidade, que é a ausência de tempo. Não tem sentido falar em criação. Certo? Então a gente precisa entender que possivelmente o estado orgânico, que é o estado divino, ele sempre existiu. E Deus e o ser sempre foram complementares. Ou seja, desde toda a eternidade, o estado orgânico do sistema e Deus e a criatura sempre existiram. A gente fala em origem porque nós estamos no mundo relativo. E esse mundo relativo sempre gera alguma coisa e tem início a alguma coisa. Mas se nós formos pensar bem, nada tem um início. Você fala assim, não, eu nasci da minha mãe. Não, você não nasceu da sua mãe. O corpo nasceu da sua mãe, mas você já existia antes de você ser gerado pela sua mãe. Não, eu morri, acabei no túmulo. Não, senhor, você acabou no túmulo como forma, mas você continua lá em túmulo. Então você pode olhar que as referências de início e fim são referências relativas e não reais. E a gente pega essa referência relativa e não real e transfere para Deus.
Eu não existia e Deus nos criou. E aí você gera um problema imenso, porque a eternidade passa a ser um tempo longo e não ausência de tempo. E aí você tem que perguntar o seguinte, então por que Deus criou o Manel antes, que criou a Joana depois? Ele gosta mais do Manel, porque ele já chegou um pouco mais perto? Então você começa a ter uma série de coisas que não tem sentido. Agora, se nós entendemos que não existe uma criação e que o ser e Deus sempre existiram dentro do princípio da eternidade e que são complementares, em Deus está o amor, no ser está a ação, em Deus está a vida, no ser está a manifestação, e Deus está a verdade, no ser está a plenitude, em Deus está a lei, no ser está a liberdade, Deus está na transcendência, o ser está na unigenicidade. Em Deus está as possibilidades infinitas. E no ser está as potencialidades. Em Deus está a identidade. No ser está a semelhança. Em Deus está a fonte, no ser o movimento. Então, se nós entendermos que são processos complementares, nós vamos entender que quando fala que Deus nos criou, por quê? Porque a manifestação do amor e da vida está em Deus. E é por isso que é uma criação contínua. Como está lá no Salmo, né? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, uma criação contínua, uma criação sempre nova, uma criação sempre permanente. E isso é fundamental a gente entender. Para a gente começar a sair dessa ideia primária de criação, de momento no tempo, que Deus nos fez como uma fornada, como se faz uma fornada de filhos. E a gente começar a abandonar essas ideias, que eu acho essas ideias muito primárias, muito simplistas. Agora, quando a gente começa a entender que possivelmente existe um universo além dos nossos universos, esse é o verdadeiro universo. E se a gente entende que, quando eu falo de criação, é apenas um processo didático para poder entender, a mesma coisa que a gente fala para os filhos da gente, olha, mãe, como é que eu nasci? Né? Começou assim, uma sementinha, gerou e tal. Mas isso não é verdade, porque você já existia antes. O filho já existia, ele apenas reencarnou. Ele já existia antes disso. Quer dizer, eu posso falar como um processo didático e não como um processo real. Então, se a gente começa a entender isso como complementabilidade e de existência eterna, fica mais fácil a gente compreender todo o processo. Então, quando nós falamos que o sistema é infinito, e é infinito em todas as direções, nós construímos aqui, pegamos lá da teoria do caos, né? Os atratores, e fizemos um atrator infinito. Então pensa nisso, gente, ó, que o sistema é assim, ó. Primeiro, Deus absoluto é infinito, o sistema é infinito, a individualidade é infinita e a vivência de onda de possibilidade é infinita. E o sistema, e tudo aquilo, inclusive o antissistema, ele tem uma gênese contínua. E cada gênese é um infinito dentro do outro infinito, dentro do outro infinito, dentro do outro infinito, dentro do outro infinito. E a gente vive cada onda de infinitude. E sempre é novo. Entendeu por que no sistema não tem memória e não tem tempo? Porque é sempre novo. E hoje em dia a teoria dos infinitos nos ajuda bem a compreender isso. Porque hoje em dia começa a se falar em infinitos menores, infinitos maiores. E isso ajuda muito a gente a compreender que o sistema é uma gênese contínua. E se nós entendemos que é uma gênese contínua, você entendeu que o nosso próprio universo, provavelmente, ele é criado em cada momento? Ele não é fixo. Existe muita gente boa hoje em dia que fala nisso. Provavelmente o universo, no tempo abaixo do tempo de Planck ou no tempo de Planck, ele seja criado a cada momento. E aí, com essa teoria aqui do sistema, a gente poderia entender melhor todo o processo, ou seja, uma perene renovação. É como o Baldi diz, né? Criar significa, manter significa criar. Então, o universo, o sistema e o antissistema é novo a cada momento. Bom, aqui está a onda da queda, né? Que nós já falamos lá, né? A individualidade respira na totalidade, que respira na unidade, que respira em Deus transcendente, Deus imanente e Deus transcendente.
No momento que nós fizemos o contrário e ficamos presos na individualidade, os estados latentes, potenciais de consciência, de energia e matéria se pronunciaram. Criou o antissistema. Logicamente que o antissistema ele tem várias fases. Quando o Baldi descreve o antissistema, quando ele fala lá em revolta, é a fase final. É a fase em que o espírito está saindo do campo do espírito e da consciência e entrando no campo de energia. Mas você tem de entender, como ele diz, que o primeiro estágio, o afastamento no campo do espírito, depois o afastamento no campo da energia, depois o afastamento no campo da matéria. Então tem muito chão, como a gente já mostrou nos cursos do IBS, a gente já mostrou isso aí várias vezes, né? Então aqui está a representação do sistema e do antissistema, né? O AS tem como centro o eu, por isso que ele é egoísta, e o egoísmo é o pai de todos os vícios, e no sistema tem Deus. Por isso que é o sistema. No sistema é perfeito, eterno, intrínseco, infinito e absoluto, porque o sistema não tem vibração. E no antissistema, ele é vibracional, ele é incomensurável, não é infinito, e é relativo. Faltou as outras duas coisas lá em cima, que é imperfeito. Então aqui está uma figura para a gente entender isso aí, né? No sistema, nós giramos em torno de Deus, e no antissistema, nós giramos em torno do ego. É isso aí. Nós fazemos parte desses filhos aqui, né? Que gira em torno do ego. Para fazer a transformação de retorno, nós temos a evolução. Para que a gente vá abandonando o ego, o egoísmo, e vá voltando a Deus. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Certinho? Então aqui, nós fizemos um elemento que casa os dois mundos. Então o sistema, que é infinito, está representado aqui pelo infinito, ele é intrínseco. Ou seja, por isso que Jesus fala que está dentro de nós. Eles já pré-existem. Enquanto que o sistema, antissistema, é vibracional. Mas o que une os dois é o movimento. Que no sistema é uma manifestação e no antissistema é um vir a ser. E o amor, que está presente nos dois mundos como lei. Certinho? Pessoal, isso aqui é novo também que eu fiz aqui para vocês. E espero agora que a gente entenda, tá bom? Vocês estão acordados? Não começaram a falar ainda? Né? Quando começa é o inferno. Mas está tudo bem? Estão acordados? Tudo em paz? Estão acompanhando? Oh! Estamos? Isso. É, igual eu estava contando para eles ontem, que eu estava no Pará dando uma palestra semana passada. Aí, pesquisando no meio da palestra, uma senhora começou a rir. Mas rir alto. Aí eu parei, porque ela estava rindo, mas rindo de gargalhada. Aí eu esperei um pouco, falei assim, o que foi, minha senhora? O que foi tão gozado? Doutor, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo patavina. Aí eu falei, onde que a senhora deixou de entender? Eu disse, não, doutor, desde o início eu não entendi nada. Eu falei, você vai ficando aí, vai ouvindo, quem sabe, daqui a pouco a gente... A risada. Não. Significa que ele é uma manifestação global. Ele não movimenta uma energia do ponto A para o ponto B, nem um transformismo de um tipo de ser para outro tipo de ser. Ele faz uma manifestação integral que é infinita. Ou seja, ele é infinito em cada manifestação. Porque quando eu falo estático, eu estou falando de vibração. Né? Pessoal, então aqui agora eu fiz para a gente poder ver como é que é o processo. Vamos lá? Então o espírito é luz. Amiguinho, eu já vou chegar em você. Eu estava sentindo falta, eu falei uma meia hora, você nem falou nada. Eu falei, que é isso? Já não é o mesmo? Então aqui. Então aqui está o espírito, tá bom? Então a primeira queda, na hora que a gente fez o primeiro movimento no campo do espírito de queda,
E na Bíblia está representado isso pelo campo. Se vocês forem pegar a parábola do filho pródigo, você vai ver que o filho mais velho estava no campo, ou seja, o filho mais velho também sofreu uma queda. E está representado lá, Caim matou Abel no campo. É quando dá o afastamento da energia, do espírito para a energia. Quer dizer, você vê que o processo é longo. Então, esse é o processo. Então, nasce a consciência cósmica. Então, na consciência cósmica está escrita a lei de Deus, aquilo que está lá no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por quê? Porque essa consciência cósmica, olha bem, não existe mente aqui, ó. Não existe personalidade. Não existe o eu em termos de individualismo. Existe a consciência cósmica. Essa consciência cósmica vai sofrendo uma contração. À medida que ela sofre uma contração, ela chega na consciência superior. E no final da consciência superior, inicia a mente coletiva. Então você vê que só no final da consciência superior é que nós vamos ter mente. Porque a mente já é um fechamento do nível de consciência. Aí surge a mente coletiva. Esse processo continua, chega na consciência hominal. Na hora que tem a consciência hominal, surge o campo mental individual. Certo? E você pode olhar que os campos mentais também são formados de diferentes estados ou dimensões. A mesma coisa, a mente individual, ou seja, cada um de nós vive um tipo de mente. Consequentemente, um tipo de tempo. Consequentemente, um tipo de visão da vida. Aí, esse processo continua. Surgem os campos mentais personais. Que é essas personalidades que a gente forma em cada vida. E a consciência vai abaixando. Ela chega na consciência vegetal, na consciência animal, na consciência espaço-temporal. Então, consequentemente, o espírito, ele irradia a sua luz para diferentes campos de consciência e mente. Você vai captar a luz que você entra em ressonância, porque a outra você refrata. Por isso que está aqui, ó, o raio incidente, o raio refratado, consciência e mente. Então você só assimila do espírito a onda que você está no mesmo processo de ressonância. Onde não existe ressonância, não existe penetração. E tudo vem do espírito. Ou seja, tudo isso aqui são manifestações do espírito dentro de um processo onde tudo é luz e cada um está num campo de frequência. Por isso que quando você vai elevando do campo personal para os campos superiores individuais, para os campos superiores coletivos, e vai transformando a consciência, o seu nível de conhecimento, de lei, de visão da vida é completamente diferente. E aí nós vamos começar a entender a profecia. O profeta nada mais é do que alguém que está num campo mental e num campo consciencial bem superior ao nosso. Consequentemente, ele vê outra lei, vê outro fenômeno e não vê mais fragmento. Ele vê em síntese. Então, se ele vê em síntese, ele vai ver o fenômeno no seu início, meio e fim. Enquanto que a gente só vê fragmentado, passado, presente e futuro. A intuição começa aqui, ó, no campo superior da mente individual, no campo superior coletivo, com a consciência superior acima da consciência nominal. Então a intuição está no agora. Então não, está começando. Porque é o seguinte, ó, primeiro você vai ter instinto. Vamos fazer a listinha certa. Todo mundo prestando atenção aqui, vira o pescoço aí. Isso. Então, primeiro começa o instinto. Tá claro? Não, vamos começar lá atrás. Primeiro começa o movimento. O átomo tem movimento.
Mas o átomo tem movimento e afinidade. Porque um átomo já gosta de outro átomo. Porque forma substância. Então, na verdade, você toma água, o que é água? H2O. É o oxigênio que casou com hidrogênio. E já casou com duas moléculas. Você vê que ele é poligâmico. Foi lá e já casou com duas. Certo? O oxigênio foi lá e pamba. Casou com duas, formou água. Entendido? Na hora que então tem movimento e afinidade. Aí evolui para o vegetal. Movimento, afinidade e sensibilidade. Certo? Já tem movimento, afinidade e sensibilidade. Aí vai para o animal. Movimento, sensibilidade, afinidade, instinto. Chega no homem. Movimento, afinidade, sensibilidade, instinto, razão. Tudo bem? Aí vem a imaginação. Olha como é que a imaginação é importante. A imaginação que a gente vê nas crianças. Porque da imaginação que nasce a mediunidade. Certo? Nela que nasce a mediunidade. Da mediunidade surge a inspiração. A inspiração surge a intuição. A intuição, como diz Emmanuel, é o protótipo de todas as mediunidades. Essa intuição, ela deixa a razão para trás e você passa a ver. Porque a intuição primeiro transforma em conceito, depois transforma em visão. E essa visão deixa o método dedutivo para o método de síntese. Ok? Na razão eu deduzo. Na intuição eu vejo por síntese. Fala, Maurício, como é que é ver por síntese? O Baldo fala uma imagem bacana. A dedução, você anda dentro de uma floresta e à medida que você vai vendo as árvores da floresta, a água da floresta, o terreno da floresta, você vai tirando uma conclusão. E a visão por síntese, você sobrevoa a floresta vendo tudo ao mesmo tempo. Nada de agora. Você não chegou lá agora, você vai chegar lá agora só lá no sistema. Até consciência cósmica, você está no tempo. O que vai ter são as linhas do tempo. Eu saio de uma linha do tempo personal, a linha do tempo individual, a linha do tempo coletivo. Vai mudando as linhas do tempo. Até que eu chego no não tempo. Aí depois desse não tempo, você vai chegar na visão adequada do agora. Entendido? Tudo bem aí, gente? Se não tiver também, até logo. Muito bem. Então aqui, aquela imagem antiga que eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? Em que eu mostro o espectro da consciência, tá vendo? Espaço-tempo, lembra que a nossa consciência começa no espaço-tempo, depois vem, né? Subpartícula, átomo, mineral, vegetal, animal, homem, super-homem, anjo, arcanjo e os vários tipos de consciência. Certinho? E nós temos dois estados dentro de nós. Nós temos um estado intrínseco, que é o estado sistêmico. E nós temos o estado vibracional, que é o estado onde a gente vive. A gente só vê o vibracional. E o estado intrínseco é o que nós estamos buscando. Por isso que fala, Deus está dentro de nós. Por isso que fala que a gente tem de autoconhecer-se. Porque o estado intrínseco está lá. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, né? Para a vida eterna. Que salte para a vida eterna. Mudou aí na hora que passou a versão, né? Então, entendido então? A água viva interna é o mundo sistêmico, o mundo intrínseco, o mundo divino. E é por isso que você tem de fazer o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A saída do ego para a descoberta do mundo intrínseco. Certo? E aquela imagem também que nós já colocamos, que você sempre tem, né, uma consciência menor sendo arrastada para uma consciência maior. E nunca, em nenhum lugar, essas consciências se falam mais do que um sonho. Então, o que é o sonho? Mensagem da consciência maior para a consciência menor.
E aqui, aquela imagem também que nós já mostramos muito, que vai da primeira queda, né? E essa primeira queda são fases imensas, né? Até um campo de estabilidade da consciência, na dimensão consciência, ela prossegue até uma estabilidade no campo da energia fluídica sutil, ela prossegue até chegar na queda profunda das energias adensáveis, onde tem tempo, espaço e matéria. Aí de lá você evolui, animal, vegetal, até chegar no homem, e aqui está Rustem, você evolui em linha reta moral, que você pode voltar para o sistema nessa linha reta, certo? Mas você cai novamente, como se deu conosco, e aí a gente vem para os mundos de expiação e prova e começa a evolução entre dois mundos, ora no plano espiritual, ora no plano físico, mas aí não ocorre a queda planetária. E nós já estamos nisso há 13,7 bilhões de anos, contando aquilo que a ciência acredita que é o tempo do nosso universo. E o processo de subida é esse aqui, né? Consciência C4, você vai para C5, que vai para C6, que vai para C7, e você vai saindo dos campos conscienciais mais densos para os campos conscienciais superiores. E aqui que é importantíssimo a gente entender isso. O AS está dentro do S. Então nós trouxemos essa imagem, porque sem isso não tem como fazer previsão. Então o que é o profeta? Um cara que tem um nível de mental muito superior ao nosso, que tem um nível consciencial muito maior, que tem uma velocidade vibratória muito maior e que penetra as linhas superiores do antissistema e entra em contato então com os conteúdos que o antissistema como lei tem entre nós. Então guarda essa imagem aí, porque sem essa imagem não tem como a gente entender profecia. E na descida do sistema para o antissistema, nós já escrevemos uma história vibracional e um caminho vibracional, que nós estamos percorrendo agora, muito mais lento por causa da matéria. Certinho? Você viu que bacana? É, cara. Tem dessas coisas, né? Olha que lindo isso aí. Essa daqui, ó, por que nós colocamos essa aqui? Para mostrar para você que o período entre o antissistema e o sistema são camadas. Está vendo quantas camadas? Então, dependendo dessa camada, nós vamos ter um tipo de tempo, nós vamos ter um tipo de linha de tempo, nós vamos ter um tipo de revelação. Deu para entender lá? E o Balde estuda isso em ascese mística, quando ele mostra lá os níveis C5, C4, C6. Certo? E que são essas camadas aqui, ó, do AS para o S. O S, vamos colocar aqui essa parte escura aqui, né, que eu representei para os dois S, e você vê as várias camadas. Então você entendeu que esses campos de profecia são várias camadas, e conforme ele consegue, ele vai ter um tipo de visão. E quanto mais camadas superiores, maior a visão. Então você vai pegar profetas, por exemplo, como Oséias. Eu acho Oséias o cara, sabe? Eu acho Oséias o cara. Então se você estudar Oséias para valer, Oséias, Ezequiel, muito bacana, que Oséias então tem uma visão extraordinária. Se você pega em Oséias lá, estuda Oséias, estuda o Balde, você fala, nossa, que coisa impressionante, como falam coisas muito semelhantes. São profetas que viram lá em cima. João Evangelista consegue escrever um livro como Apocalipse, né? Daniel, que vê um pouquinho menos, mas o João vai um pouquinho mais. Então você vai ver que cada um vai estar num estágio. Por isso que eu gosto daquela, né, os profetas maiores, os profetas menores. E hoje nós estamos do mesmo jeito, que os profetas continuaram na feição dos médios. Então você vai ter os grandes médios, como o Chico, como o Balde, e vai ter médios com melhor potencial. Mas tudo isso dentro dessa faixa de visão. Então você tem que falar assim, essa verdade vem de que nível? Que a gente quer igualar tudo, passa a régua. Não. De que nível é essa verdade? Para animar todo esse processo, Sim. é a alma, ou seja, o espírito encarnado? Sim. O espírito encarnado é a pior porcaria que existe na face da Terra. Esse não vê nada, ele é cego. Cego, mudo e surdo e burro. Aí, quando ele vai saindo da matéria e vai adiantando, aí que vai chegar no espírito. Entendido? Mas o que existe de pior é encarnado. E se ele é espírito, é pior ainda, porque não tem caminho nenhum, agora que Deus ainda vai tentar salvar ele.
Entendeu? Porque quando fala que o espírito trabalhou da última hora, porque ele não trabalhou hora nenhuma. Entendido? Então Deus está tentando recuperar pelo último vão da história. Então vamos lá. Então você está vendo aqui, lá nós colocamos o sistema para mostrar aqui ó, as várias camadas, está vendo? É o mesmo slide anterior, só que agora mostrando de uma forma dinâmica e as várias camadas. Então o Baldi ensina muito isso, é muito bacana. Olha, quando você lê uma coisa, você pergunta, de que camada é essa verdade? Por isso que você vai ver coisas que falam juntos, né? Se você pega os grandes filósofos, então, você vai pegar, poxa, você tem filósofo, pega Bergson, por exemplo. Poxa, o cara viu pra caramba, certo? E você vai pegar um outro que vê menos. E aí você fica procurando os filósofos e brigando um com o outro. Não, não briga, é complementar. Até aqueles que são materialistas estão vindo só a matéria. Então essa verdade é do nível da matéria. Mas o cara é bom na matéria. Tem certos cientistas que falam, pô, esse cara é bacana demais. O materialista bom. Por quê? Porque ele vê aqui. Então nessa visão ele é ótimo, ele é preciso. Né? Então na visão de dedução, ele te ensina pra caramba. Então ele vai ter de ser visto naquela visão. Eu não tenho de negar ele porque ele é materialista. Não, a verdade que ele está vendo é dentro do campo da matéria. Então ele é muito bom. Aí eu pego aquela visão lá e vou saber para uma que tem uma visão espiritualista, outra que tem uma visão maior, que tem uma visão mais ampla. E você vai juntando essas visões para formar uma coxa da síntese que você possa, então, introjetando isso em você e praticando, você também ver. Ok? Dimensão e linhas de tempo. Elas têm dimensão diferente, consciência diferente, mente diferente e linha de tempo diferente. Por exemplo, se eu estou analisando o pensamento de um filósofo, se eu quiser me referir, por exemplo, ao Bergson, em relação ao Kant, eu vou falar uma camada mais interna, mais externa. Depende, porque Kant tem determinado momento que ele tem uns insights maravilhosos. E tem outro momento que ele escorrega na rapadura. Sem problema. São camadas diferentes, porque ele vai ter não é dual o mundo? Então a filosofia dele também vai ser dual. Então, mas eu não vou me referir assim, falar, uma camada mais interna, não tem nada a ver. Não, é isso, camadas diferentes, verdades diferentes, que você vai ver que muitas vezes o cara alcançou lá, aquele já não alcança nesse tema, ele vê isso aqui, mas não vê aqui. Então é isso aí que a gente tem de estudar. Porque todo mundo que viu é um conteúdo psíquico. Mesmo da matéria. Você já pensou, por exemplo, vamos pegar um cara simples, assim, um cara que eu acho que é um gênio, o Freud. Cara, o Freud viu coisa demais. Aí a gente fala um monte de besteira, mas o Freud era materialista, o Freud não viu a reencarnação. Vai, pasfava. Ele viu pra caramba. E a contribuição dele é espetacular. O mecanismo de defesa da personalidade, eu acho que é uma das melhores coisas que o Freud fez. Aí você vai lá em Jung, o Jung vê arquétipo. Poxa, precisa ver mais não. É igual esse de uma amiga minha falou assim, Maurício, você que gosta tanto de Paulinha da Viola, ele fez alguma coisa nova? Eu falei, precisa? Não basta o que ele fez? Mas precisa fazer alguma coisa nova? O que o cara fez, meu irmão? Entendido? É assim que a gente tem de ver. Para que a gente compreenda os campos de verdade. Ele fala assim, como é que eu vou ter certeza? Se você for lá ver também. Se você não for ver, você não vai ver nunca. Você vai ficar teórico. De teórico e falador, o lixo está cheio. Tá bom? Vamos lá. Não se diga, no entanto, que os dois mundos são separados e estranhos. As qualidades do sistema perfeito permanecerão no âmago do sistema imperfeito. O mundo superior ainda se corresponde, projeta-se no inferior. E ambos continuam comunicando-se.
Só por isso é possível que a segunda possa purificar-se, até voltar à perfeição de origem. No universo decaído, Deus permaneceu em seu aspecto imanente. Se a evolução é uma realidade e significa passagem de um plano inferior a um mais alto, isso quer dizer que eles estão ligados. Assim, a estrada para atingir a previsão do futuro está traçada, significando que o fenômeno é possível. Olha, se eu tenho linhas de possibilidades, se eu tenho linhas de tempo, e quem está no antissistema volta ao sistema, então é possível fazer previsão. Porque as linhas pré-existem. Ok? E o balde continua. Para alcançá-lo, é necessário apenas um elemento: o homem evoluído. Ou seja, aperfeiçoado tanto psíquica como espiritualmente, que saiba pensar não só pelos meios racionais normais, mas também pela inspiração e intuição, e possa assim perceber os planos mais altos, acima do anormal relativo. E os profetas representam justamente esse tipo biológico, de antenas sensibilizadas pela evolução. Os verdadeiros profetas são também gênios e santos. Certinho? E a gente passa a vida sem nem ler esses caras. Ah, lógico. Os maiores dele. Sócrates, Platão, né? Aliás, eu adoro Platão. Acho que é o maior pensador que teve por aqui. Entendido, então? Então, olha bem o que eu queria mostrar. Aqui eu estou mostrando o nosso universo, o buraco negro, né? E todo ser como luz. O caminho de descida é o mesmo de subida. Um foi vibracional e o outro densificado pela matéria. Ora, se o caminho é o mesmo e o caminho vibracional pré-existe, a profecia é a coisa mais simples do mundo. Mesma coisa eu falo assim para você: como é que eu vou de Franca para São Paulo? Você fala, olha, se eu pegar todas as estradas que vão para São Paulo, que você pode acessar via saindo de Franca, você não vai ter jeito, você vai chegar para São Paulo por uma dessas vias. Agora, se você vai chegar com o carro batido, se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se você vai de moto, se você vai e volta, se você vai parar para comer, se você não vai, aí é escolha do livre-arbítrio atual. Mas os caminhos para São Paulo já está traçado. Deu para entender? Aí o que o profeta vai falar? Olha, se você for... Qual é as estradas que vai para São Paulo? Fala aí para mim as estradas. Fala duas aí. Como é que é? Anhanguera. Outra, qual é aquela outra? Bandeirante, né? Bandeirante? Então o cara vai falar o quê? Olha, se você for pela Bandeirante, no quilômetro tal, pode acontecer tal coisa assim, assim, que vai causar isso, 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 isso. Se você for pela Anhanguera, vai pagar pedágio, que não acaba mais, e aí vai acontecer isso, isso, isso. Entendeu? Ou seja, entendeu o que o profeta vai falar? As possibilidades do caminho. Porque ele vê por esse caminho. Deu para entender? Então agora a gente pode começar a compreender a profecia também de outra maneira. Aquelas profecias que vêm do alto, elas vão acontecer inexoravelmente. Então, por exemplo, vai nascer de uma virgem o Messias, do qual receberá o nome de Emmanuel. Olha, isso é inexorável, vai acontecer, porque ela vem do alto. E aquela que vem da nossa projeção no tempo, ela é variável. Entendeu o erro de profecia? Porque vai depender da nossa conduta. Isso, meniguinho, segue.
E quando você seguir, você me chama. Então, olha aqui. Pessoal, eu queria agora que vocês entendessem uma coisa. Vamos nos colocar aqui na visão divina. E vamos olhar para o homem. O que o homem tem? Maldade, sem vergonhice, egoísmo, ignorância. Então preste atenção. Como é que eu vou trabalhar com um povo desse para trazer esse povo para a realidade espiritual? Eu não tenho de trabalhar a partir dele. Ó, eles vão fazer guerra. Então se eles fizerem a guerra, eu vou mandar uma onda de integração assim. Você entendeu que a partir de nós e que surge as ondas divinas de condução? Então a história sempre é binária, homem e Deus. O homem vai lá e fala, não, eu vou conquistar lá aquela cidade lá e vou derrubar tudo lá e aquilo vai ser meu. Ora, a onda divina vai fazer algo que não só corrige a trajetória dele, mas aquele ato integra. Olha, vamos pegar lá na Europa, tá bom? Você vê, os países da Europa, tudo era reino. Que brigavam entre si. Não era assim? E tudo as porcarias desse tamanho assim, ó. Reino de Pamplona, reino de... tudo as porcarias. E um ia lá e brigava com o outro. E essa briga, o que a vida fez? Fez brigar, a briga interagiu. Na interação, criou os países. Deu para entender? Então nós vamos representar isso aqui agora. Eu trouxe um monte de material para ver se a gente entende. Certo? Felipe Salomão, Andercy, comprou um monte de material para mim. E agora, se a gente não entender, eu desisto. 5 pessoas aqui em cima, aqui, por favor. Por favor. 5. Rápido, rápido. 5 pessoas aqui embaixo. Não, fica em cima aqui, meu amorzinho. Os de cima vão representar Deus, tá? Então já fica aqui. 5 aqui embaixo, por favor. Isso. 5. Lá em cima, agora 5 lá em cima. Presta atenção agora, tá? 5. Vem mais um. Agora vem 4 pessoas. 4 e mais 4. Vem, gente, para de onda. Já. É. Falta um em cima, já está lá. Você fica aqui. Eu quero 4 ali, ó. 4 pessoas aqui. E 4 aqui também, gente, vem, por favor. Beleza. Então presta atenção. Cada um pega 3 bolinhas aqui, por favor. Não. Também, vocês, pode pegar. Pode, qualquer cor. 3, 3, 3, 3. Carlinhos, segura esse lençol aqui. E você segura aqui. Tudo bem? Agora presta atenção agora. Eu quero que todo mundo veja. Vamos lá. Vamos supor que aquelas bolinhas são ordens divinas dentro do campo da lei. Ou seja, elas são inexoráveis. Tá claro? Então chega um pouquinho mais para cá e faz cair uma bolinha. Pode fazer cair. Chega aí, não, aqui em cima, para baixo, meus filhinhos. Aí. Ou seja, quando eu faço uma previsão vindo daqui, ela é absoluta. Porque ela é uma decisão da lei. Tá claro? Vai nascer, vai vir o Consolador prometido. Não tem como. Eu vou ver e essa previsão é a bolinha. Ela inexoravelmente vai cair aqui. Tudo bem? Agora, eu quero que vocês peguem uma bolinha e lança na plateia. Com força para ver se machuca. Aí. Só mais um. Então presta atenção. Agora aqui está a ação humana. A ação humana. Na hora que eu vou jogar a bolinha, só da posição da bolinha, a força que eu vou aplicar na bolinha, eu sei onde ela vai cair? Sei. Isso é física. Se eu pegar aqui a inclinação do meu braço, estudar a força que eu vou aplicar, pegar a bolinha,
a resistência do vento, eu sei exatamente onde ela vai cair. Então você entendeu que antes do ato, na hora que eu preparo o ato, eu já estou lançando a trajetória? Eu só vou ver a trajetória. Mas aqui, ó, vou pegar aqui, aplicar uma força, eu vou fazer tudo certinho aqui dentro da física, tá bom? Então na hora que eu fizer isso, ó, onde ela vai cair, é altamente possível, eu calculando, aplicar onde ela vai cair. Se tiver um GPS, então aí que cai no lugar que eu quero. Então presta atenção. O ato humano, ele vai, na hora que eu lancei, ele já está concretizado. Ou seja, eu lancei uma bomba. Ela não caiu ainda. Ninguém nem viu ela no céu. Mas a destruição está pronta. Ou seja, e na hora que eu tenho vários braços lançando a mesma trajetória, o que eu falo? O profeta vai olhar e fala assim, nossa, olha, no futuro vai acontecer isso, isso e isso. Porque ele está vendo a trajetória da bolinha. E se essa trajetória é acompanhada por milhões e milhões e milhões de seres, antes dela brotar lá, ela já está definida como uma bomba. Então o que ele vai falar? O Senhor manda avisar lá de cima que vai nascer o Salvador no mundo, que vai ter uma transição planetária, que vai ter um Consolador prometido. Não tem como, isso é lá de cima. E ele olha aqui embaixo e fala, gente, se a gente continuar fazendo isso, vai dar isso, isso, isso e isso. Deu para entender? E aí, o que a vida faz? Abre aqui para mim, cada um pega uma ponta, por favor. Vai para lá assim. Estica os 4 pontas dele. Vai para lá. Cada um, pega cada ponta e estica ele. Como se fosse um campo. Então o que acontece? Eu formo com cada ato da bolinha, com cada sentimento, um campo. E eu vou chamar esse aqui de campo humano. Esse campo humano está em movimento. Esse campo humano está o tempo todo em ação. Ora, então na hora que começa a lançar as bolinhas, o que está acontecendo? O campo começou a movimentar. Mas eu já sei da trajetória que vai acontecer. Aí o que acontece? Vocês 4 agora. Abre o lençol do mesmo jeito e põe aqui em cima desse lençol e fica na lateral. Vem. Põe por cima. Isso. Vem, puxa. Agora você entendeu que aqui eu tenho um campo divino? E esse campo divino eu vou chamar ele de lei. O homem movimenta assim. Eu dou uma resposta imediata, fazendo igual e o contrário. Então o homem foi lá e fez a guerra para dominar. E desenvolveu tecnologia para dominar através da guerra. Eu aproveito a tecnologia e junto pessoas. Então você pega Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Para separar as pessoas através do ódio. E eu fui lá e criei a internet, criei o GPS, criei o WhatsApp, criei as redes sociais. Ou seja, na hora que ele fez o movimento de tecnologia aqui para destruir, eu automaticamente aproveito essa tecnologia e uno. Então, para cada ação conjunta humana, a lei faz uma vibração igual e contrária. Ora, então, o que a profecia vai falar? Olha, vai vir do mundo lá. O homem está lançando todo mundo nessa direção. Vai acontecer isso. E na hora que acontecer isso, a ação divina vai ser essa. Deu para entender?
Então, para cada ação nossa, você vê, por exemplo, o homem vai lá, faz uma guerra danada, e a partir do desenvolvimento da tecnologia, eu criei os satélites. E aquilo que era para destruir, e tem como função destruir, uniu o mundo. E o que essas redes sociais, tudo isso está fazendo? Acabando com esse problema de separatividade. Quer dizer que então o livre-arbítrio é até uma confiança que Deus tem na gente, porque Ele sabe que Ele vai agir de acordo. Não, qualquer coisa que a gente fizer tem conserto. Aí fez para cá, a gente faz para cá. A lei vai fazendo isso. Ah, senhor, agora ele resolveu colocar fogo no mundo. Aí nós colocamos um apagador no mundo. Vamos embora. Entendeu? Que esse movimento, enquanto a bola está percorrendo, Deus faz nascer aqueles que vão fazer a reversão. Deu para entender? Ô, gente, aqui, ó. A bolinha está vindo. Aí eu sei que vai ter uma guerra aqui, porque a bolinha está vindo em várias direções. Ó, encarna vocês aqui, ó. Porque na hora que acabar a guerra lá, eu quero que vocês façam isso e isso em prol da humanidade. Aí os missionários lá na frente fazem aquilo e dão uma resposta contrária à vida. Na hora que esse tecido aqui amar a Deus sobre todas as coisas. Sair do egoísmo. Aí fala assim, aí você sendo obedientes à lei de amor, imagina ser obediente à lei de amor, é a coisa mais simples do mundo. E nós não somos. Então aí, você entendeu que a coisa mais fácil do mundo é fazer previsão? Porque as vibrações, as de cima, já está selada. Ninguém mexe, porque é ordem divina. As de baixo, na hora que eu lancei, antes dela concretizar, ela já está um bolo, já está uma bomba. E qualquer movimento no tecido de baixo, corresponde a um movimento igual ao contrário no tecido de cima. Se o tecido de baixo movimentar como o tecido de cima, vai ser complementar e vai ampliar. Se não, então se o homem está no nível animal e faz guerra, muito bem, então vou mandar general para que na hora que ocorrer as guerras, o povo se una. Então a coisa mais simples do mundo é eu ir fazendo ação e contra-ação. E o profeta vai ver o quê? Vai ver lá em cima, vai ver a bolinha saindo e vai ver o movimento do tecido. E imediatamente ver como é que a lei vai reagir. Olha, se vocês fizerem isso, vai causar sofrimento. Como é que o profeta vai falar isso? Ele vai usar a linguagem do seu tempo. O castigo de Deus. Deus vai castigar. Você vai para o sofrimento. Deus vai te podar. Uai, aí está usando a palavra do tempo. Né? Hoje que a gente está no politicamente correto, você vai falar outras expressões. Ó, Deus vai te dar prova aí. Né? Causa e efeito. Você está lascado, vai nascer assado. Mas um profeta lá de trás, o que ele tinha para falar? Ó, você faz isso aí que Deus vai te ferrar, meu irmão. Ou seja, você vai ver, Deus vai te castigar. Porque a ideia era do Deus forte. Então é lógico que ele vai usar isso na profecia. Mas isso é de menos. Certo? Por quê? Porque se a gente entender esse movimento aqui, ó, nós vamos entender um movimento em que, independente do que aconteça, a vida sempre vai nos conduzindo para a totalidade e para a unidade. Então você vê, tem um livro do Divaldo que ele fala, até apresentei isso lá, que foi o Rafael que mandou no curso, que a Terra até hoje teve em torno de 15 mil guerras. Cara, 15 mil guerras. Então a gente só sabe batalhar e matar. E no entanto, Deus foi criando um mecanismo reverso, que olha que beleza que nosso planeta está ficando em termos de vários processos, seja na tecnologia, seja na educação, seja nas ideias novas, seja nas ideias ecológicas, que tudo isso sempre tem uma ideia que vai mostrar um sentido contrário desse processo. E na hora que chegam os grandes reinos, que vão tentar fazer uma destruição, aquele reino é destruído pela própria natureza. Olha Napoleão Bonaparte, olha Hitler. Deu para entender? Só um instantinho, eu chego aí. Agora vamos supor lá, que eu estou fazendo a previsão, quem me perguntou do erro, eu estou fazendo a previsão dessa parte de baixo. E vamos supor que todo mundo começou a lançar, mas daqui a pouco, aqueles foram mudando a trajetória. Então eu vou ter um erro de profecia.
Mas nunca erro aí de cima. Nunca erro na reação da lei. Eu erro na trajetória humana. Por isso você vê lá Jonas. Jonas, né? Ele vai lá e consegue convencer o pessoal de Nínive. Na hora que ele consegue, a profecia que tinha de destruição de Nínive não ocorre. Vai acontecer essa mudança ou Mas país que tem o que nós temos não tem jeito de mudar. Não. vai mudar, né? Vai continuar, Ai, o cacete. continuar. Nós entramos num caminho agora que só quando acabar. Não vai ter erro de Não. Está sendo animada pelo fluido cósmico. Isso, porque o fluido cósmico é um amor, neguinho. É. Você entendeu isso aqui, gente? Você entendeu como é que profecia é fácil? Essa é. Depois a gente fala dessas coisas. Entendeu, então? Não tolero falar que é do Chico. Eu falo que o Chico falou e é do Chico. Então muda. Falou que o Chico falou. Entendeu aqui? Ô, gente, entendeu? Agora, como é que é fácil? Porque a profecia é um processo coletivo. Eu olho lá para cima, as bolinhas estão vindo. Vai acontecer, porque é lá de cima. Eu olho aqui para baixo, os bracinhos já lançou ar. Eu conto lá, 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhões, e ferrou. Vai acontecer. Eu olho o movimento do tecido e vejo o que o humano está fazendo. Imediatamente eu vejo como é que a lei vai reagir àquele movimento. Escrevo e falo, gente, lá de cima vai ver isso. Se vocês fizerem isso, a lei vai fazer isso. E se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Evita. Então aquilo que eu falo, uma profecia do bracinho, quando acontece, o profeta chora. Fala, gente, eu avisei para esse povo, igual profecia de mãe. Meu filho, se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí quando acontece, eu não te falei, meu filho, não te falei. Tá claro? Agora, lá de cima, nunca tem erro. Se eu vir lá de cima, não tem erro. As de baixo. As de cima é para acontecer, porque vem do alto. A reação da lei tem que acontecer, porque o tecido já está movimentando. Mas as do bracinho, eu falo, gente, não lança a bolinha desse jeito. Se vocês lançar, vai acontecer isso. Por exemplo, olha aqui. Nós temos 246 previsões de Nostradamus sobre a Terceira Guerra Mundial. Então, gente, se vocês continuar se armando, se continuar fazendo guerra, se ficar um país contra o outro, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Para! Nós ainda temos tempo para parar. Então, fala assim, vai ter uma Terceira Guerra Mundial mesmo? Não, ainda tem um tempinho. A bolinha ainda está vindo, mas ainda tem um tempinho para não deixar essa porcaria continuar. Nós podemos gerar uma ação que gera uma ação maior aqui, ó. Poxa, nós já temos a Europa Unida, já temos um Merco qualquer coisa Sul, já temos um NAFTA lá, meio falindo, já tem assim umas condições. Fala, poxa, por que a gente não pode unir? Vamos parar com isso. Mas, se isso não for suficiente, vai embora. Deu para entender? Felipe? Café? Deu para entender então, gente? Deu? Então devolve as bolinhas, devolve o lençol. Vamos tirar o circo.